É uma tragédia anunciada anteriormente, né, Fred? O governo que não disse a que veio até agora. O governo que prometeu mundos e fundos e que está muito mais preocupado em defamar o governo passado, que foi um bom governo, e que ele não consegue fazer nada. Eu podia citar aqui um caminhão de erros desse governo nesses 3 primeiros meses, mas vou citar só alguns, tá? Começando pelo seguinte, você que estava aí esperando a picanha, o presidente agora está falando em abóbora, a picanha não veio e a cerveja também já aumentou. Então a picanha com cerveja que ele tanto bateu na eleição, claro que aquilo era uma brincadeira, né? Que o pobre ia comer picanha todo fim de semana, não vai comer e não vai comer nunca com esse governo que está aí. A Lei Rouanet, gente, é um absurdo. 8 milhões e 600 mil. 8 milhões da Lei Rouanet para 2 espetáculos da Disney. 8 milhões e 600. É a tal de Lei Rouanet. 5 milhões para Cláudia Raia fazer show, gente. Essa é a Lei Rouanet. Isso é projeto social? Que projeto social que é esse? Você está dando dinheiro para rico, para artista rico, para Disney, para Cláudia Raia, para não falar de outros? Aumento de ministérios de 22 para 37 ministérios. Aumento de mais de 100 milhões de reais para salário de ministros e assessores. Isso é um absurdo. Que governo que é esse? Cobrar 77 milhões para o uso das águas do São Francisco lá na Paraíba. Água que o governo anterior colocou a transposição do São Francisco para jogar água no Nordeste. E agora vem o governo e porque não foi ele que implantou e está querendo cortar e está fazendo errado. Invasão de terras e de propriedades está um absurdo. Eles estão brincando de invadir terra, de invadir fazenda produtiva. Que lei que é essa? A CPI do 8 de janeiro, o governo está indo contra. O governo está trabalhando no Senado e no Congresso Nacional e na Câmara Federal para não aprovar a CPI do 8 de janeiro, porque o governo está com medo de quê? Se ele está culpando que foram os bolsonaristas que fizeram, que quebraram, então deixa fazer a CPI e prender quem é para prender e não prender os inocentes, que muitos foram presos lá. A bolsa está caindo assustadoramente aqui no Brasil, gente. Nossa economia está péssima. O nosso ministro da Economia não sabe nada de economia. Ele foi o pior prefeito de São Paulo votado. Pergunta o paulista lá, o paulistano. Ele fez um péssimo trabalho em São Paulo, agora ele é ministro da Economia sem ser economista. Não conhece nada do assunto. E só para fechar, o governo brasileiro fechou o mês de fevereiro com um buraco de 41 bilhões de reais. É o pior desde 2007, quando foi criado esse sistema, Fred. Desde 2007, é o pior de todos os tempos do Tesouro Nacional. 41 bilhões de rombo, de buraco no mês de fevereiro. Então, brincadeira, não preciso falar mais nada. Governo de 3 meses, eu espero que melhore. Gente, eu garanto para vocês que eu torço para que esse governo se acerte. Porque nós estamos no Brasil, esse governo foi eleito para 4 anos. Não pensem vocês que eu torço contra, não, eu torço a favor. Mas vamos governar, vamos parar de pensar no passado e criticar o passado e fazer alguma coisa. O que eles estão fazendo social? Eles que batem tanto no social fizeram o que até agora? Tem um monte de gente, a imprensa não mostra, porque a imprensa, não precisa falar aqui, a imprensa brasileira, quando eu falo imprensa, toda regra tem exceção, a grande mídia, os grandes conglomerados da comunicação nacional foram comprados, e eles hoje não divulgam nem as mortes aí pela Covid, que continuam existindo e aumentaram nos últimos 3 meses, e ninguém fala mais nada, e só falava na época do auge que aconteceu, e que culpam apenas o presidente da República. Então, essa falácia é muito populista aí, não resolve, nós queremos ver ação. Mais uma, hein? E mais uma. O governo não esperou nem ele entrar para voltar com os impostos em cima dos combustíveis. Para encher os governadores, para encher os cofres dos governadores estaduais. Para que isso?
Por que aumentar de novo os combustíveis em cima de impostos? A gasolina já aumentou, o diesel já aumentou e vão continuar aumentando. Esse governo é pífio. Esse governo precisa trabalhar e parar de conversar fiado e conversar mentira. Tá certo? Nós precisamos trabalhar com a verdade, nós precisamos governar. Então, governo, trabalhe, mostre e faça o social, porque até agora você não fez nada social, não. Tragédia anunciada.